Chapter 12, verses 4, Daniel capítulo 12, versículo 4. Encontraram? Diz assim: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Como eu disse na semana passada, As I said last week, esta geração ela está vivenciando fatos que comprovam as profecias mais antigas acerca da volta de Cristo. this generation is facing or seeing all the prophecies, the most oldest prophecies that Jesus prophesied and prophets prophesied. Bem quase no final do livro do profeta Daniel, At the end of the book of Prophet Daniel, que é um livro que tem muita matéria escatológica, which is a book of eschatology, nós vemos o momento em que Deus fala para ele, não é? we see the moment God speaks to Daniel, E Deus diz para Daniel fechar o livro. and God tells Daniel, close the book, shut selar. the book, and seal this Quer book. dizer, não era para que o livro de Daniel fosse selado, It's not that the book must be shut, no one mas can sim read. aquela parte referente aos tempos do fim. But the part which is referring to the end of times, it's done. Porque The diz Lord has assim, muitos spoken. correrão de uma parte para outra Because many people run from and e a fro, ciência se multiplicará. and knowledge will then shall increase. E nós estamos vendo isso. And we can see this today. A ciência tomando, tendo um crescimento extraordinário. Science and knowledge is increasing tremendously. Desde a década de 80, Since the 80s, quando a engenharia genética ela começou a ser empregada, when genetic engineers start to be then utilized, e uma primeira ovelha, né, foi clonada and na they made Inglaterra. the first clone, which was a sheep. Então, essa parte de clonar órgãos, de clonar animais, de melhorar, isso aumentou muito. So this part of cloning animals, cloning organs, has increased tremendously a lot over the years. E isso também já se estendeu para a agricultura. And now also in agriculture, Nós vemos hoje, portanto, como parte da engenharia genética, as sementes we transgênicas. see now as part of genetic engineering, the seeds, they are transgenic seeds. E em todas as áreas da ciência, So in all areas of science and nós knowledge, vemos um crescimento we muito see grande. a increase and a growth. E aqui fala que os homens correrão de uma parte para outra. And say that men will go for and from. E se isso formos ver isso do ponto de vista assim visível, né? So when we look at this in a point of view where you see things, Não apenas como se fosse apenas figurado, porém real, not just figurative speaking, but real life. vemos que hoje a Terra ela está cada vez menor, We see today the earth, it seems it's smaller. porque você toma um avião Because e you você take consegue chegar a flight, a um outro continente and you no can mesmo arrive dia. in another continent in the same Isso day. é ciência. This is science. Isso é a ciência que cresceu This muito. is the increase of knowledge on the Então, world. essa profecia, So this prophecy portanto, 100% cumprida. of Daniel here is 100% fulfilled. Nós podemos ver isso sem nenhuma And dificuldade. we can see this. The knowledge has increased. E esse foi o 12º sinal que nós And this was falamos. the 12th O sign. 13º sinal, The 13th sign. e eu estou falando daqueles sinais, nós começamos a falar de sinais internos e We externos. start speaking about internal signs and external Sinais signs. dentro e fora da igreja. Signs within the church and signs A outside the church. a multiplicação da ciência, ela acontece fora da igreja. For example, multiplication of science, increase of science and knowledge Nós outside the podemos church. vê-la dentro da igreja. But we can see within the church. E o 13º sinal So the 13th sign, é um sinal que ele está começando a it se is revelar. starting to reveal itself. Seria a negação da divindade de Jesus. So
people denying the divinity of Jesus e ataques cada vez maiores contra a pessoa de Jesus. and great attacks against the person of Jesus. Eu tenho pesquisado esse assunto já há alguns anos. I have researched this for many years now. Há toda uma área hoje da arqueologia There is an area of archaeology preocupada Worried. em levantar suspeitas in trying to raise up suspicious things about the Lord. não somente se Jesus Cristo realmente existiu, They put questions that Jesus really exists. também se ele morreu e ressuscitou, Or did he die and risen from the dead? se ele subiu ao céu, That he went to heaven? e fiquem certos de uma And coisa, know this now. como isso é parte de um projeto This is part of project que visa apresentar o that is anticristo, trying to present the Antichrist to the e world. para que o anticristo seja recebido como Cristo. And for the Antichrist to be received as a Christ, Então, um dos objetivos é one destruir, of the objectives is to destruir a fé cristã. destroy Christian faith. Lentamente ir Slowly. apagando It's like they're trying to fundamentos da fé. diminish the faith, the Christian faith. E eles estão fazendo isso. And they're doing this. E com muita força. And they're doing with such a strength. Não se iluda. Do not be deluded. Muito em breve Very soon, vão aparecer cientistas, there will be scientists, pesquisadores, researchers, arqueólogos, archaeologists, historiadores, historians, supostamente apresentando which are supposedly provas bringing proof de que a Bíblia não é a palavra de that the Deus. Bible is not the word of God. Porque para desacreditar a pessoa de Jesus, Because they want to deny the person of será Jesus. necessário desacreditar a Bíblia So to deny Jesus, they need to deny the Bible first. como a palavra de Deus. They need to then make sure that the Bible is E not the isso truth. é um projeto do anticristo. And obviously this is a project of the Na primeira carta Antichrist. de João, capítulo 2, verso 1 John 22, chapter 2 verses 22. João escreveu da seguinte maneira: 1 John 2:22. John wrote. João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? É o anticristo. He is Antichrist. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Denies the Father and the Son. Então, isso aqui, João So now John, já antecipadamente, previously, portanto, João ele já trazia para a was trying igreja to bring to the church essa this possibilidade possibility de que that no fim dos tempos at the end of times haveria um trabalho there will be a para great work negar que Jesus é o to Cristo. make sure to deny that Jesus is the E Lord. temos que prestar atenção And we need to pay attention às profecias. in the prophecies. Quando nós estamos diante de uma We profecia, are before a prophecy. nós temos que observar We need to observe para nós não sermos apanhados de so that we surpresa. not be taken by surprise. E então agora eu quero passar com vocês So now let us go to the 13th side. para aquilo que se conhece como o 14º sinal. So the 14th sign O 14º sinal da vida de Jesus, of the coming of the Lord ele Jesus foi profetizado was pelo apóstolo prophesied Paulo by Apostle Paul na segunda carta que ele escreveu aos in the Tessalonicenses, second letter to the Thessalonians. So 2 no Thessalonians capítulo 2. chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, New Testament. 2 Tessalonicenses 2. Eu gostaria de ler com vocês alguns dos versos, I would like to read some verses of para que chapter vocês 2 possam, portanto, compreender. for you to understand what I'm trying to Diz say. assim a partir do verso 1. Verses 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. not to be soon shaken in a mind of trouble, either by the Spirit or by the word or by the letter, as it is as though the day of the Christ has come. Preste atenção agora para esse Pay versículo. attention now, verses 3.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Let no one deceive you by any means, for that day will come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, and the son of perdition. Então veja que nós temos aqui, eu vou parar mesmo nessa parte, I will stop now. porque temos que falar do que é apostasia. Let us speak about apostasy a bit. Apostasia é algo que somente a igreja, é um pecado que só a igreja pode cometer. Apostasy is a sin that only the church can commit. Presta atenção para cá. Pay attention now to me. Don't look sideways or elsewhere. Senta virada para frente você. Sit properly, turn Você into. não perdeu nada lá atrás. There's nothing there at the back. You didn't lose anything at the Não, back. tu manda te colocar lá naquele quartinho aí que você fica lá. Apostasia What is apostasy? Nós podemos ver em dois sentidos. We can see in two senses of the word. Tem aquilo que é a tradução, digamos assim, do ponto de vista material, In other words, the translation of the material, ou understanding, or definição do ponto de vista material, definition of the material word, e também do ponto de vista espiritual. and also the spiritual one. A apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. Apostasy is a backsliding and stay away from a renouncing of something. Uma renúncia acerca da fé. You renounce your faith. Ao contrário do que alguns podem pensar, Against what those are trying to think, não se refere a um mero desvio ou afastamento em relação à fé ou prática religiosa. it's not just a little backsliding and staying away of the religious practice. É muito mais do que It's isso. a little bit more than that. Porque dentro da igreja cristã, Within the Christian church, apostasia apostasy, significa o esfriamento da fé, it's when you become cold in faith. o abandono dos princípios bíblicos. When you abandon the biblical principles. Uma igreja ou um indivíduo A apóstata Or a person that has alguém apostate, que aderiu ao mundanismo he has then engaged into worldly e não practice. consegue mais separar o material do He espiritual. cannot separate the physical world from the spiritual world. Ele aceita tudo. He accepts all as one. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja em Apóstolo Roma, Paulo, no capítulo 12, When he wrote to the church in chapter 12, ele dizia assim, lá no he verso said in 1, verses 1, rogo-vos, pois, irmãos, ask you, brethren, que não vos conformeis do com not conform yourselves, que era para a igreja não aceitar os padrões do mundo, for you not to accept the standards of the world, mas se deixar transformar but allow yourselves to be cada transformed dia every day pela renovação by do the seu renewal entendimento. of your mind. Isso é algo muito This is importante. something so important. A igreja chamada de a igreja apóstata The church that became an apostate, é a igreja que ela vai se afastando dos princípios da it's a Bíblia church that's staying away from the principles of the Bible e ela vai acreditar nas and is mentiras. starting to believe in the lies. Por exemplo, quando Paulo escreveu a When Timóteo, Paul wrote to the Timothy's, tanto na primeira carta como na segunda, or in the first and in the second na letter, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, in the first letter, chapter 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Então veja você So now you see, que Paulo, Apostle Paul, já naquela altura, in those days, Paulo, portanto, ele avisava a igreja Apostle Paul was trying to warn the church of these signs, que no fim dos tempos that at the end of times, isso aconteceria. such things would No happen. capítulo, na segunda carta, The second letter, no capítulo 3, chapter 3, 2 Timothy chapter 3,
Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, But notice that in the last days perilous times will come. porque haverá homens amantes de si mesmos. For men will be lovers of themselves. Mas quando Paulo escreveu a Timóteo, no But when- capítulo 4 da primeira carta, But in the first letter, chapter ele fala 4, aqui no verso in 2, verses 2. 1 Timothy chapter 4, verses 2. esses que iam dar ouvidos a espíritos enganadores, Those that are giving heed to the deceiving spirits, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, they speak in lies and hypocrisy, tendo cauterizada a sua própria consciência. having their own conscience seared with a hot Talvez iron. você não saiba o que quer dizer cauterizar. Maybe you don't understand what's to be seared with a Hoje hot em dia iron. quase não se usa mais isso. Nowadays we don't see this a Mas lot. antigamente, But in the older times, quando a pessoa tinha um ferimento, when somebody had a por sore, exemplo, open sofria a um wound, corte, let's say you cut yourself deep. então pegava-se o que era cauterizar. So what it was to cauterize, Aquecia-se you uma get a lâmina hot iron, get an iron, de uma knife ou de uma espada, knife or a rod or something, an iron. aquecia até estar em You brasa. put on fire until it became E red. então aplicava-se sobre And then aquele you take that ferimento. hot iron and you press on the wound. Isso chama-se cauterizar. This is to go seared, it's Porque called cauterized. isso aí, no entendimento dos antigos, In the olden times, fechava o ferimento, that would close the wound, matava todas as bactérias que would estavam kill all ali the bacteria that was there, e impedia, portanto, que houvesse uma infecção. and would stop any kind of infection from growing. Então, cauterizar So to be seared with the hot é iron fechar is to completamente. close completely, Dizer, ter a mente to cauterizada have your mind é ter a seared. mente fechada para as It coisas de means Deus. it's so close to the things of God, Isso é que, portanto, promove and that promotes a apostasia. apostasy in the church. E quando a mente é cauterizada para as And coisas de when your Deus, mind is then seared with the hot iron for the things of God, naturalmente que as coisas do mundo naturally the things of the se world, tornam atrativas they become so attractive to you. para essas pessoas. You become so attractive to those things. Parece que está querendo entrar. Vamos ver. Aqui, pessoa de cima. Mas ali em cima não. Hoje está deu frio até no Our screen is a projetor bit hoje. cold, and our projector is Até o projetor hoje está com frio. even the projector is a bit cold today. Doesn't want to project. Muito bem. Okay, let us go forward. Então vamos continuar aqui. Let us carry on. Sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, This is such an important subject. essa Bíblia que é muito comum, This Bible, which is so common, chamada Bíblia de Estudo the Pentecostal, Bible of Pentecostal studies, alguns têm aqui na igreja, some even have here in the church. na página 1856, In the page 1856. E por que eu tomo referência dessa Why Bíblia? am I taking reference of this Porque essa Bible? Bíblia existe This tanto Bible exists em português como both tem em in inglês também. Portuguese and in English as well. E então eles dizem que They assim, say essa apostasia This dentro da apostasy igreja, within the church ela terá duas dimensões: will have two dimensions. a apostasia The teológica, theological apostasy, que é o desvio de parte ou totalidade dos which ensinos is de the Cristo, backsliding or the deviating from any teachings, e uma outra ainda que seria, portanto, uma apostasia and the apostasy assim, como diria assim, factual, where it's a factual one. em que lentamente a But igreja slowly, ia aceitar The church would accept coisas do mundo things of the world
como sendo parte dela. as part of it. Aqui diz assim, os falsos It dirigentes says the false ministers apresentarão uma salvação fácil will show easy way for e uma graça salvation divina sem valor, and a grace of divine of no desprezando value, as despising exigências de Cristo, que são parte do Evangelho, despise the things of Christ, which is part of the gospel. e exigências do que respeito ao arrependimento, In other words, things about repentance, mudança de vida, change of your life, separação do corpo separating e yourself, lealdade para com Deus. being loyal to God. E isso está acontecendo nos nossos And what we dias. see in our lives, what we see nowadays, it's happening. Sabe, e eu não me refiro apenas a igrejas I'm tradicionais, not talking about the traditional churches. mas a todo tipo de igreja cristã It's hoje. every single Christian church nowadays. Centenas de Hundreds. igrejas diferentes, Different churches. cada uma Everyone. com sua própria Has doutrina, its own doctrines, o seu its ensinamento own teachings sobre essas questões, about such em things. que pureza, In which purity, santidade, holiness, separação do separation mundo from the world for the não worldly são things mais levados em are not conta. taken in consideration anymore. São considerados como coisas assim arcaicas. They look at this as archaic, as older things. Está estudando muito. Tá bom o estudo aí? It's good the studies there between the two of you. Eu tenho 2 olhos. I have 2 eyes. E eu ainda fiz uma cirurgia na vista. You know, and I did a surgery in one of Melhorou my eyes. ainda mais, So muito it mais a minha vista. got a bit better, my sight even. Quanto mais distante eu vejo, So the melhor. farther away, the better for me, because then I'll see it. E então vemos hoje, como nunca antes, So we see, like never before, falsos evangelhos false gospels voltados a interesses that are humanos. turned into only human desires. Vocês não têm ideia da quantidade. Olha, eu vi uma vez, I saw once, e não, isso já faz alguns anos, long time, de uma igreja in a chamada. church called Como é que chama essa igreja? Qualquer coisa mundial, assim. something worldly. Era de um tal de Sun Myung Moon. It's about a man called Sung Young Moon. He's the owner of the Era um church. coreano também. He's a Korean guy, Sung Young Moon. Essa igreja tem aqui na África do Sul. There's this church in South E Africa, eles fizeram os folhetos and they did like pamphlets, e distribuíram, and they distributed tá? to the people em tudo que é língua. in all languages. Todas as línguas da All terra. languages of the world E chegou reprinted. lá na minha cidade. And they arrived in my Era uma city. banda desenhada bem feita, It quadrinhos. was, mesmo. they had like a little E story, eles mostravam, né, a visão deles do céu. and they showed their vision of the heavens. O céu com piscinas, The heaven had a pool, meninas de biquíni. girls in costumes, E alguém dizia, mas isto é o céu. and somebody said, "Oh, this is heaven." Isso é o céu. Oh, this is Eu heaven. quero esse céu. And I want this heaven. Não é de admirar que milhões de jovens Just correram so para young essa people that ran to the church. uma igreja que mostra um And céu com heaven that piscina. shows a lot of swimming pools and almost naked girls. Mas isso não está na palavra de Deus. But this is not in the Word of God. Isso é só uma preparação. This is just a preparation. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam. I don't know if you have realized this. Antigamente A long time. havia alguns tipos de massa para sopa There was this kind of soup, que eram spaghetti or letras do alfabeto. macaroni, which used to be letters of the alphabet. It was for soup only. Você sabe o que está tendo agora? Do you know what's happening now? Formato de ossos, The shape of Olhos. bones, eyes, pessoas, people, braços, arms, pernas, legs, cabeças. heads. There's no more letters. It's like body parts. Isso tudo aí é para ir devagar, This is for slowly. entrando
to enter na the cabeça das heads, pessoas como sendo uma coisa natural. in the heads of the people, if this is something normal for you to eat body Então, parts. aquela primeira apostasia que eu So, falei a vocês, in the first a apostasy apostasia spoke, teológica, the theological apostasy. a segunda The second one é a apostasia moral. is the moral one. É quando When os padrões do cristianismo The são deixados de standards lado. of Christianity were let É o aside. abandono da comunhão People com abandon Cristo the fellowship e with o Christ, envolvimento com o and they pecado. will get involved in sin. E essas pessoas, And esses these líderes, people, these leaders, eventualmente eles usam a Bíblia. eventually, they use the Bible. Agora mesmo, esses dias passados, These days, these past days, sabe, já tem igrejas, né, There are que chamam, churches there. que chamam igrejas, they call it the churches essas of igrejas que são agora desse tempo, né, que these aceitam times, tudo. where they accept everything. E estava lá um pregador. There was a preacher there. É uma igreja que só tem gays e lésbicas. So the majority of the people there are gays and lesbians and all this Só tem isso. Assim. on the church. Their church E is for ele, them. e ele pregando sobre And- Romanos capítulo 5. And he was preaching Romans chapter 5. Mas uma pregação But belíssima. a very beautiful preaching that man was giving, like he was. Mas sabe, quem não conhece a palavra If you don't know the word of God, ficaria, né, you would be assim, like bastante amazed, mesmo. touched by what that man was preaching. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Therefore, there's no condemnation to those who are in Christ Porque Jesus. essas Bíblias Because some Bibles, não têm essa última they parte. don't have the Que second não part andam of the segundo a verse. carne, mas segundo o Who Espírito. do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Então ele dizia, você está em Cristo. So you're in Christ. That man was preaching. E é claro que ele foi muito And aplaudido. obviously that he was applauded by the members. Então isso aí é um And desvio so- moral. É apostasia moral. This is moral apostasy. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e The fêmea. Bible says God created man, male and female, man and woman. E isso que a igreja verdadeira And deve, that's what the true church portanto, ela must deve acreditar, believe, ela deve Must exercitar, ela exercise, deve ensinar, must teach, e ela deve viver isso aí. must live E such Deus criou God homem e created mulher. man and woman. Não adianta você tentar fugir Doesn't matter disso. trying to hide yourself from this. Mas, como parte da apostasia But as moral, part of the moral apostasy in the isso aí está world, sendo abandonado. this has been abandoned. People don't believe E na anymore. ânsia de atrair pessoas, And in a search to add people, attract people muitos to the church, líderes many leaders eles vão que fechar os olhos para will isso. close their eyes towards this. Eu não digo que vamos fechar as portas da igreja. I'm not saying they're going to close the doors A of the igreja church. é um ambiente público. The church is an open place. Mas se vier para cá uma pessoa But que é if gay, somebody comes here that ou is que é gay, lésbica, lesbians, ele vai ouvir a palavra de he Deus. needs or she needs to hear the word of Ele God. vai ouvir a palavra de They will Deus. hear the word of God in the church. Domingo agora eu quero falar Sunday sobre now, I want to speak a about multiforme graça de Deus. the manifold grace of God. What does that mean? Você tem ideia do que é multiforme graça de You Deus? understand what's the manifold grace of God? Você sabe o que é uma coisa multiforme? Do you know what is a manifold grace? What does that mean? Você já reparou que quase todos os Have you controles realized remotos most of the eles remote têm quase que a controls, mesma forma? it's almost the same shape, Eles but podem almost the mudar same de signals. tamanho. They can change perhaps size, Quase tudo a mesma but forma. the majority of them are almost the same. Os cellphones já não The vêm mais cell com phones teclado hoje em do dia. not come anymore with the keyboard, Mas ele tem lá um keyboard lá but they dentro. have a keyboard within the app of Mas, the por phone. exemplo, esse copo aqui This glass, for example, podia ser de could madeira, be made out of wood, de ser de ferro, of iron, mas a forma de um copo é but assim, it's the shape of a glass is like this. né? As garrafas têm a forma The dela. bottles have shape as well. Então, o que é uma coisa que é So what multiforme? is a manifold grace Tem of God? muitas formas. It has many forms, many shapes. E eu vou falar sobre isso domingo So that's what agora. I'm going to speak about on Sunday. Porque a multiforme graça The de Deus manifold grace of God não quer dizer que Deus vai se mover da palavra dele. is not that God is going to stay away from His word. Deus não vai mudar a palavra God will dele. never change His word.
Mas a graça dele, But His grace, e eu vou and falar that's sobre what I'll graça, speak about, grace as e as well. pessoas confundem People get confused on que na this. graça tudo é That possível, because of grace, tudo é everything is possible, permitido, everything e is tudo pode allowed, ser aceito. and everything can be accepted. Que quando dizemos vem como estás, When we say come as you é are, verdade, você vem yes, como you can está. come to Christ as Mas you aqui are. dentro, But the moment you're in Christ você tem que Jesus, deixar Deus mudar you need você. to allow God to change your heart. Deus te aceita God will accept porque you. a graça Because His dele grace é abrangente. is then will come and will embrace you. Ela é It abrangente. will go forward and embrace you. Mas para você estar nele, But for you to be in você precisa Christ deixar every que day, ele vá mudando você por you need to dentro. allow Christ Jesus to change you every day to a better Então, person. muitas igrejas, So many churches, portanto, no desejo in de a desire fortalecer, to de get ter stronger, membros, né? to have E more quanto mais members. endinheirado o membro, And melhor, if the member has more money, then they will really allow it, so many things. permitirão quase tudo. They will allow all sorts of things that is not godly. Tempo desse eu One of these days I saw- eu fui conhecer uma pessoa, pediram para ir visitar e orar, They asked me to visit this man and pray for him. e depois eu vim saber que era uma pessoa muito And rica. I heard that he was such a rich man. E eu disse para ele assim, olha, eu só tenho uma coisa para dizer para I told him, I only have one você. thing to Entrega o teu tell you. caminho ao Senhor, Give your confia way to nele, the tudo Lord, mais ele trust in fará. Him, and He will do everything else for you. Não há nada a dizer mais para What can uma I say pessoa to dessa. that man who's there lying sick? Todo o teu dinheiro All disse your para ele, money não consegue comprar um lugar no céu. cannot buy a place for you in heaven. Você tem que entender isso. You need to Ou understand você se this. enquadra nos padrões de Or you Deus, are within God's ou você não é standard, aceito. or then you won't be accepted. Então essa mensagem So de this que message Deus aceita tudo, That God accepts everything. ela tem uma parte que é verdade. It is a part that is true. Deus aceita receber tudo. Will accept you, Agora aqui com Ele, but você once tem you're que with andar nos Him, padrões you dele. need to walk within His E como standard. parte da apostasia And moral, as part of the moral apostasy, isso vai ser mudado. we see that such things will be Então changed. vejam bem, So now que see não se this. trata de uma That it- apostasia comum, It's not a common apostasy, mas sim de caráter geral, but of a general character em que boa parte da in igreja which a good part of the church vai estar vivendo em rebelião will contra be living Deus, in rebellion against God, mas não se dá conta but they disso. have not realized that they're rebellion E eu não towards falo de God. pequenas coisas, I'm not talking about little things. eu não falo de diferenças culturais, I'm not talking about cultural differences. porque tem pessoas que Some naturalmente têm costumes Naturally, they diferentes. have their own customs, their own cultures. E os costumes têm que ser And respeitados, obviously, we need to respect customs and culture. porque usos, costumes, The usage of things, varia de acordo com o will traço change and cultural. vary according to the ethnic group. Mas, por exemplo, aceitar But to accept doutrinas doctrines e costumes and que ideas contrariam a vontade de Deus. and customs that are against God. Como, por exemplo, For agora, example. isso é uma coisa mais recente, Now, né? this is something recent that I saw. Todos os ensinos que All teachings envolvem that involve a ideologia de gênero. the ideology of gender. Não sei se vocês I don't know if you heard. já perceberam Have you que realized todos os formulários oficiais hoje all em the dia, official forms right você now não vê from mais government? sexo. You don't see them É só gênero. sex. You only see gender. What is your gender? E o próximo passo The next step will be não vai ter mais pai e mãe. there will not be who is your father, who is your Vai mother, ter father, mother's genitor name. 1 e genitor There will be 2. genitor Ou 1 or 3. genitor 2 or genitor 3. Porque agora, além Because de ter, agora já tem aquela famosa relação chamada trisal, né? Now São there are três. people that are living in a relationship of 3 people together. Já é reconhecido isso. It seems some countries they accept 3 people living together as one couple. 2 homens e uma mulher, 2 men, 1 woman, 2 mulheres e um homem, 2 women and 1 man. 3 homens, 3 3 men mulheres. living together Sim. as, and so on. Mas o pior disso But the tudo worst out of this é que se fala muito hoje em is proteger a that criança. we speak about protecting the children, Mas we eles speak já a lot estão about this, aprovando but they crianças proving com laws. 5, 6 anos de idade children of 5 and 6 years 7 anos old, de idade. 7 years old,
que querem ser, um menino quer ser menina. Let's say a little boy wants to be a girl. Yeah. Yes, we see Isso é nowadays. verdade. E aí, And then os pais entram na the justiça parents go there para into the autorizar a government mudança. to get the authorization Não é of a de gênero. change of the organs. Não é de gênero, não. É Not of gender. para mudar de sexo. Change the Agora não é organs. mais gênero, é sexo. It's not now gender, it's not Veja que sex to confusão change. Isso está direto hoje em dia. Now this is happening a lot in the world. As escolas Schools now estão ensinando are isso. teaching such things. Isso está entrando nas And this is igrejas entering the churches as com well muita with força. such strength. E nós precisamos And we ver que need isso é um to sinal. see that this is a sign. Paulo disse: Apostle Paul said, ninguém de maneira alguma vos let engane, no one deceive you, porque não será assim, because this shall not be like this. sem que antes venha a apostasia. Before apostasy comes. Então, o 14º So sinal the 14th sign é a apostasia, is apostasy que estamos vendo hoje that acontecer. we are seeing nowadays. E qual será, portanto, o 15º So sinal? what will be the 15th sign? Eu não tenho medo de dizer, I am porque not Paulo afraid to diz say, aqui. because Apostle Paul says here, Vamos repetir o versículo 3 do capítulo 2. chapter 3 of Primeiro eu verses vou ler com o pessoal aqui do português. 2. 2 Tessalonicenses, 1 Thessalonians, 2 Tessalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo 2, chapter versículo 2. 3. A turma do português vai ler, First the Portuguese people vai ler read. comigo aqui. Prontos aí? 1 Thessalonians chapter, 2 Tessalonicenses, 2 Thessalonians, capítulo 2, chapter 2, verso 3. verses 3. Vamos ler nós aqui. Let us O read. pessoal do português se põe de pé aí. All those that can Quem read vai ler em português, Portuguese, pode- stand up and read with me. Verse Quem 3. vai ler? Quem não vai ler, fica... If you read Portuguese, stand up and read. Vamos lá Verses então. 3. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, permaneça em pé. Stay standing, please. O que quer dizer que, porque não será assim? O que é esse não será assim? Qual é o What does it assunto que mean? Paulo está tratando Okay, aqui? verses 3 will not come unless the following comes first and the man of sin is revealed. Da volta de Cristo. They're talking about the coming of Agora, Christ. podem sentar, irmãos. Now you may be Os que seated. leem em inglês vão ler com a pastora Those who Nádia. can read in English, stand up and read with me. Stand up, all English speakers who can read in English. Let us read verses 3. 1, 2, and 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Portanto, pode You sentar. may be seated now. Duas coisas estão Two previstas. things then we can Eu see chamo that isso will aí happen. sinais These are signs, imediatos. immediate signs. Sinais imediatos. What are immediate signs? Something that's going to happen immediately. Quer dizer, Soon. depois disso, After that, não tem nada mais para nothing acontecer. else will Tem gente happen. esperando Some construir people um terceiro templo. Are waiting for the third temple to be Não constructed. se iluda com isso. Do not wait for this. O Don't be terceiro deluded. templo não é o último The sinal. third temple is not the last O sign. apóstolo Paulo, Apostle Paul ele, said, ele disse assim, eu conheço um I homem know a man que foi arrebatado até that o was terceiro swept céu. into the third heaven, E ouviu palavras and he heard words que ele não pode falar that todas. he cannot speak all of Mas these words, ele, nas suas but cartas, in his ele letters vai revelando he essas shall palavras. reveal. E aqui diz assim, And now here it says, ora, irmãos, brethren, no capítulo 2, verso 1. Nós estamos com a Bíblia Verses em 1. 2 Tessalonicenses, por but don't favor. close your Bibles. 2 2 Tessalonicenses, Thessalonians chapter 2 verses 1 now.
2 Thessalonians chapter quando 2 eu verses falo 1. versículo 1, já sabe de onde é. 2 Thessalonians chapter 2 verses Ora, 1. irmãos, Now, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo concerning the e a coming of our nossa Lord reunião Jesus com Ele. and are gathering together to Him. Portanto, tudo que Paulo vai tratar a partir Therefore, now daqui everything on this chapter se refere is à referring vinda de to Jesus the coming of the Lord Jesus e a nossa reunião and com Ele. us when we are going to be raptured to the Lord. Preste bem atenção Pay para isso. attention now on this chapter. Esse assunto todo This aqui whole subject here in this é chapter vinda de is Jesus coming of the Lord para Jesus buscar a sua igreja. to take His church. 2 Thessalonians chapter 2. Então, não tem por que a pessoa ficar So em there is no dúvida. need for you to be in such doubt. Ele diz assim, isso não acontecerá These things will not happen sem que antes venha a apostasia before apostasy, the falling away comes. e se manifeste o homem And do then pecado. it's manifested the man of sin. Portanto, Therefore, a manifestação do anticristo, the manifestation of the ela Antichrist vem em seguida will à come as a apostasia. follow-up of apostasy. Se nós estamos vendo e If vivendo we are living right now and seeing right now the apostasia, apostasy in the o church, próximo passo, the next sign, the next step, o próximo passo, the next o step próximo The acontecimento next que a happening igreja tem que estar bem that atenta you need to be awakened to é a and manifestação vigilant is the manifestation desse chamado of this homem do man pecado, of sin, man of sin, filho da perdição, son of perdition. o anticristo. This is the Antichrist. Como é que ele vai ser? How will this man be? Ah, não, disse, vai ser só um sistema. Will be just a Não, system. o sistema No, já está the pronto. system is ready. It's O functioning. anticristo, ele The vai Antichrist criar uma religião A de man caráter will mundial. create a world religion. Ele vai se apresentar como He will Cristo. present himself as the Christ. Agora, quem está esperando Jesus Now, Cristo? who is waiting for Christ? É a igreja. It's the church. Agora, quem está esperando o Messias? Now, who is waiting for the Messiah? The Jews. Muçulmanos e judeus. Muslims and Jews. É. Yeah. Eu converso direto com I speak muçulmanos with these radicais. Muslims, these radical Muslims. I talk to them. Eles estão They esperando are o Messias. waiting for the Messiah. E para eles o Messias é Jesus. And for them, the Messiah is Jesus. Vai vir resgatar That eles. will come to rescue them. Até lá eles matam os cristãos, Until then, they'll kill all Christians. degolam os cristãos, Will chop their heads. porque Jesus está vindo para poder. Because Jesus is only coming to fetch the Muslims. E os judeus esperando o Messias. And the Jewish are also waiting for the E o Messiah. anticristo vai se apresentar como And the Antichrist will present himself as Jesus who? para a igreja, Jesus for the church, Maitreya para os Maitreya muçulmanos for the Muslim, e Messias and Messiah para os judeus. for the Jewish. Pronto. That's how the Antichrist will present himself. Tudo está preparado. Everything is prepared. The O system is Senhor prepared. disse, Lucas relata isso. Luke Vinde, spoke about this. It porque says, tudo come, está preparado. everything is ready. A base está The preparada. base, the foundation of the system is already done. A apostasia já está Apostasy. sendo vivida, We are living apostasy nowadays. evidenciada, We can see it clearly nowadays. abertamente. Openly. Apostasy is openly nowadays. O próximo passo, The next step porque o then, apóstolo foi claro. here, Apostle is very clear. Chapter 2. Irmãos, Brethren, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, concerning the coming of our Lord pela nossa Jesus, reunião com Ele, and are gathering que together não with vos movais facilmente do vosso Him, not to be entendimento, soon shaken in mind or troubled, either. nem vos deixeis perturbar Either by spirit, by word, or by por letter. espírito. Você sabe o que é You espírito? know what this É means by palavra spirit. profética. It's prophetic word. Either by spirit, prophetic word. Palavra por palavra, que são Word by word. ministrações, ensinos, Ministration, teachings, pregações, preaching. Word he is preaching. epístola, material Epistles, escrito. written stuff. Paulo já dizia, Letters. olha, Satanás vai usar de So Paul was 3 saying, forças He poderosas. will use three things against. Vai usar de palavra He will profética, use prophetic word. vai usar de mensagens He will poderosas use messages, e preaching, powerful de ones, livros. and books, letters.
e material escrito. and written stuff. Ele disse, não vos deixem Do enganar. not allow yourself to be Que deceived. não é assim. This is not how it will be. Primeiro vai ter apostasia, First there will be depois vai apostasy, vir o anticristo. then the Antichrist will show up. Então, depois que o anticristo se So manifestar, after the Antichrist manifests himself, portanto, nós that's vamos when ver we'll see o final dos the acontecimentos. end of happenings. E nós ficamos por aqui And hoje. we're going to stop here tonight. Eu quero recomendar a I want to vocês, mais recommend to the jovens, church, especially the young que people navegam here, nas redes sociais, those who go for social media a prestem lot. atenção Please pay attention. ao que está acontecendo à vossa What volta. is happening around you? O mundo está world dando sinais. Is giving A signs. Already. natureza dá sinais. Nature is giving Os céus signs. estão dando The sinais. heavens are giving signs. A igreja está The dando church sinais. is giving its signs as well. O esfriamento da igreja This coldness in the hearts of the church é fruto da is apostasia. fruit of apostasy. A pessoa deixou entrar em si o People espírito da allow apostasia. themselves the A spirit of igreja já apostasy não to serve enter. mais para They ele. don't serve anymore. A igreja já não é boa mais para The ele. church is not good for them anymore. Porque ele acha que a igreja está They aqui para think resolver os that the church problemas is here to pessoais resolve dele. their problems and the personal Isso é uma visão problems. errada da This is igreja. a wrong idea from the church, a wrong vision that these Não people está have of the aqui para church. isso. The church is not A here to fix igreja your pode problems. ajudar, The church a can igreja help. pode aconselhar, The church can give a igreja advice. pode amparar, The church can then a take igreja you, pode support socorrer, you. mas a finalidade da igreja não é But essa. the provision, the primary objective of the church is not there. A igreja existe The church para revelar exists Cristo ao to mundo. reveal Christ to the world. E eu insisto naquilo que eu tenho And I falado insist, sempre. I'm saying here all the time, and I'm insisting with Talvez you. a culpa seja nossa, Maybe it's my fault or porque o ours. tipo de culto que nós fazemos Because the hoje type of service é that we um give culto today, muito para o homem. it's a service to worship man Um almost. culto que tem que agradar o homem. It's a worship that's gonna please As pessoas man. têm que gostar do People pregador, gotta like the tem que preacher. gostar do They templo, have to like the tem que temple. gostar disso, They have to like daquilo. this and that. They have to be entertained. As pessoas não vêm para People adorar a don't come Deus. to worship God anymore. Primeiro culto que The se prestou a first Deus service to God foi trazer oferta was para to bring Ele. an offering to Him. Nenhuma oração There era was no apresentada a Deus Prayer. sem No one oferta. could pray without bringing an offering first. Repara Attention. os altares que Abraão ergueu. Abraham, he built many altars. Repara os altares que Isaac ergueu. Isaac built Os altars to altares God. que Jacó ergueu. Jacob built Moisés altars. ergueu. Moses built altars to God. Altares de All these altars adoração ao were Senhor. altars of worship. Primeiro adorar. First, they worship, they Primeiro gave offerings. reconhecer. First, they Depois, acknowledge, então, they gave offerings. falar alguma coisa. Then com they Deus. would pray. After the offering, they would pray. Mas nós somos o contrário. But we do completely opposite ways. Nós precisamos We entender need to que understand Deus não mudou. God has not changed, E Ele vai continuar a ser and Deus. He's going to carry on being God. As pessoas podem querer People mudar, can try to change. escrever algo sobre They can Ele, try to write something mas about Ele it. é imutável. But God is unchangeable. Aleluia. Hallelujah. Vamos guardar isso Let us keep this in our e vamos hearts. vigiar. And let us watch out. Porque o tempo se Because the aproxima. time is coming. Vai chegar o There tempo will be a time em que não haverá mais in tempo. which there will be no more time for you to decide. Deus abençoe vocês. God bless you. Vamos agora com... Let's go for the offering. Now we should. Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 13 de julho, sábado, 2024. É o 5º dia de trabalho desde que nós começamos a erguer as paredes. E já está assim como você vê. Nós estamos hoje para fazer a viga mestra de arrimo aqui, para poder atracar as paredes. E já estamos tratando também do piso. Isso aqui foi no dia 21 de maio que passamos aqui um culto, uma terça-feira à tarde. Que Deus colocou no meu coração esse propósito muito forte, de construir esse templo o quanto antes. Então já está andando, estamos fazendo o melhor que nós podemos, mas precisamos de muita ajuda. Se você quiser, pode falar comigo em particular.
eu vou te falar o que nós estamos precisando para poder concluir esse templo, pelo menos a parte inicial. Olhe para isso. Venha ser mais um conosco. Deus te abençoe. Trabalho não falta, viu? Falta pessoa. Falta recursos e companheiros. Acabarmos logo aqui.